Bem-vindos e bem-vindas ao Game Changers, um programa do Infomoney que conecta histórias, negócios e esporte. Eu sou Heloísa Rios e meus convidados e convidadas são personalidades reconhecidas não só pelo que realizam, mas pelo que inspiram e compartilham. Hoje a alegria de receber Mauro Silva, um tetracampeão mundial dentro e fora dos campos. Uma alegria, Mauro, ter você aqui conosco hoje. Elo, que prazer estar aqui com você. Parabéns, muito bom, muito feliz. É uma honra participar de um programa, ser entrevistado por você. Mauro, o prazer é meu, além desta jornada ter se tornado um amigo. Mauro é tetracampeão mundial. Mauro é uma grande inspiração dentro e fora das quadras. Mauro foi reconhecido o maior jogador da história do La Corunha. Começou sua carreira no Guarani há 39 anos atrás, cumpridos neste mês. Mauro hoje é um investidor, executivo da Federação Paulista de Futebol e uma grande inspiração para todos nós. Conta pra gente como foi começar a jogar o futebol com a dona Luzia falando, Mauro, você tem que estudar. Elo, a minha história no futebol começou muito antes, realmente, né, dos campos, a educação que eu tive em casa, as amizades da infância, né. A minha mãe foi uma heroína, porque eu perdi meu pai muito, muito cedo, e ela colocou essa condição, né, de continuar estudando, de como a educação seria importante na minha vida. E meu pai foi militar também, então acabou que eu cresci num ambiente onde a educação sempre foi muito valorizada, a disciplina também. Isso fez muito bem para mim, para o esporte depois na minha carreira, né, mas os valores que eu aprendi na minha infância, na minha casa, fez toda a diferença, né. E essa amizade de infância que eu tenho, por exemplo, com a minha esposa até hoje, então eu carrego muitas coisas boas, assim, da minha família, da minha origem. Tá. Eu vi uma foto de Mauro Terumi com 9 anos de idade na escola. Eu sei que parte do Aham, que você conta dos seus aham, filhos, da pessoa e jogador e executivo que hum. você é, vem dessa raiz. Mas também fiquei sabendo que desde os 9 anos Hã. você compete com a Terumi por notas na Escola. escola. É verdade? É verdade, não, na verdade ela que compete com não, é verdade, porque na segunda série, a minha professora, a dona Dulce, ela me deu um livro de presente, "Parabéns pela dedicação, primeiro lugar", e assinou Dulce Firmino de Lima, eu lembro o nome da tem o livro até hoje, Joãozinho e Maria. Mas só que ela deu um pra Terumi também. E minha mãe sempre achou que eu era o primeiro aluno, o melhor aluno da sala de aula, minha mãe tinha isso com ela. E aí depois que nós casamos, me casei com a Terumi pegou o livro dela, Chapeuzinho Vermelho, e levou para mostrar para minha mãe, Mentira. te juro, para falar: "Não, eu também tenho esse livro", o primeiro lugar foi para os 2, mas enfim, eu conheço a Terumi desde dos 7 anos de idade, e, enfim, acabou que foi uma história, assim, da infância, né, que a gente ficou perdi meu pai, como eu te disse, tinha 12 anos, e a gente ficou separado durante 10 anos, né, quando meu pai faleceu de acidente na represa Billings, e eu fui para o interior, ela ficou aqui em São Bernardo, em Riacho Grande, depois a vida fez com que a gente se reencontrasse em algum momento, enfim. Que demais. Mauro, a sua vida, né, é permeada de amizades, daqui a pouco a gente vai falar dos colegas, né, de campeões do mundo, Oi, que perigo. mas voltando ali quando você começou a jogar, a gente vê hoje no esporte, que muitos atletas têm nas suas famílias uma responsabilidade que na realidade se torna um peso. E como é que foi essa sua mãe? Esse apoio, ele era dentro do campo, ele era uma pressão, vocês são de uma família humilde, uma família que lutava financeiramente,
mas mesmo assim você conseguiu, seguir carregando esse peso, você conseguiu, ter ela como uma parceira. O que você diria para os garotos e garotas, mas principalmente para os pais que hoje têm atletas promissores dentro de casa? Elô, uma boa pergunta, assim, eu tive uma infância muito feliz, minha mãe foi muito parceira, como eu comentei, quando eu perdi meu pai com 12 anos de idade, meu pai nos anos 80 ele tinha seguro de vida, ele trabalhava na Light e minha mãe recebeu a indenização da empresa e recebeu o seguro de vida, aplicou na poupança, né, conservadora. Ah, Mas com esse dinheiro ela comprou uma casa no interior, a casa era nossa, ela tinha dinheiro aplicado, ou seja, eu tive uma infância muito tranquila, mas assim, o que foi bom para mim é que ela não queria que eu jogasse futebol, na verdade, ela queria que eu estudasse. Ela tá. achava que o estudo, a formação era muito mais importante do que jogar futebol, ela não enxergava na profissão de jogador, de atleta profissional, uma carreira segura para o filho, né, então eu nunca tive pressão. Então isso foi bom para mim, porque como você perguntou com relação aos pais, os pais às vezes a expectativa que eles têm sobre os filhos e que os filhos têm que se tornar um jogador de futebol profissional, isso é muito ruim, porque a criança acaba sofrendo, né. Eu sempre falo: Sim. "Você acha que o Ronaldinho foi o Ronaldinho porque a mãe dele, o pai estava", é que ele jogava futebol porque ele adorava, era Ele lúdico, é curtia, né, divertido, ele amava jogar futebol, né, então isso que é bom, né. Então quando os pais eles criam essa expectativa, o filho acaba sofrendo. Eu não tive isso, eu não tive porque minha mãe não queria que eu jogasse futebol, ela queria que eu estudasse. Então foi muito bom que eu acabei jogando futebol e acabei conciliando, né, era a bola de um lado, o livro do outro, isso maravilhoso. foi muito bom, fez muito bem para não só para minha carreira, como para minha vida, né. Maravilha. E dali, Mauro, você encontra um Guarani que pensava da mesma forma, né, seu primeiro clube, que você tinha que jogar, mas o Guarani que estimulou, inclusive pagou os seus Isso mesmo. estudos. Você vai para o La Corunha, que tem uma visão diferente, um clube, um país que te acolheu. Conta um pouco mais dessa trajetória. Elô, enfim, bom, quando eu vou para o Guarani, na verdade o Guarani em 1986 era uma referência em categorias de base, em formação, com foco no desenvolvimento humano, nutricionista, um clube muito organizado, material de muita qualidade para treinamento. E minha mãe nessa questão tem que estudar de qualquer jeito. O Guarani me colocou no Colégio Técnico da PUC Campinas, no Pio 12, me pagou cursinho objetivo, curso de inglês. E eu sempre falo, o presidente do Guarani, o Leonel Martins, ele me liga no Natal e eu falo, presidente, você não sabe como eu tenho que te agradecer. E eu falo para ele, mas me explica por que era tão bom, tão organizado as categorias de base do Guarani. Ele fala, Mauro, é porque o que eu gostava realmente eram as categorias de base. Então o investimento, as condições eram muito boas, Elô, e fez uma diferença enorme na minha vida. Eu sempre falo que os 13 anos que eu fiquei na Europa, os 11 anos que eu joguei na seleção brasileira, foi graças a um clube organizado, estruturado, com processo de formação integral, com foco no desenvolvimento humano. Foi bom não só para a minha carreira, foi bom para a minha vida, mudou completamente a minha vida, Maravilhoso. sabe, Elô? Então, sempre falo que esse é o papel dos clubes de futebol, né, é educar, é formar cidadãos, é responsabilidade social, realmente. Porque assim, você tem 100 garotos, desses 100 garotos que estão ali, quem vai 2, 2. 3, não, e Vamos assim, chegar no principal, né, e quando o Mauro? foco é no desenvolvimento humano, na formação, os 2, 3 que se tornarem jogadores de futebol profissionais, serão jogadores muito melhores, Sim, né, serão mais inteligentes. Eu sempre falo, o que que o jogador faz o tempo todo, dentro e fora do campo? Toma decisões. Quanto mais inteligente ele for, ele vai tomar as melhores decisões dentro e fora do campo, né. Então quanto maior a disciplina, a organização, o jogador leva isso tudo para dentro do campo, leva tudo isso para a vida dele, entendeu? Então fez uma diferença enorme. E aí quando eu vou para a Europa, com essa base acadêmica que eu tive em Campinas, no Guarani, eu fui para a Espanha, assim, aprendi a falar o idioma relativamente rápido, né, acho que uns 6 meses, assim, já estava entendendo tudo, já estava falando espanhol, e os europeus dão muito valor quando você chega, você já começa a falar o sim, idioma, sim. e eu sempre tive muita curiosidade com relação à cultura espanhola, né, a gastronomia, os relacionamentos. Eu acabei tendo amizade com o prefeito da cidade, com o reitor da universidade, que era uma pessoa super especial, super interessante, me aconselhou, me ajudou.
eu sempre falo que nós somos uma média das pessoas com quem a gente convive, Convive. né? Por isso que eu gosto de conviver com você, porque me faz bem, me Que faz ser uma honra. pessoa melhor, mais inteligente. Não vou ter o dinheiro que você tem, né, Lô? Mas aí fica difícil. Mas, enfim, mas esse é um pouco a minha Mauro forma de. Silva, não fala essa mentira aqui num programa tão importante. Mauro, nessa trajetória, o que a gente observa, e eu queria saber a sua opinião, é, por exemplo, você acabou de tocar num ponto super importante. A gente tem que parar com essa visão de peneirar talento. Na realidade, são seres humanos que você sempre defendeu essa formação integral. Você, concorda quando a gente fala assim, muito mais valor, como você falou, tem um atleta, tem um ser humano, tanto para ficar no futebol como para jogar lá fora. Qual a importância que você falou da educação, mas da integração a partir das línguas? Como é que está isso no Brasil? Como é que os clubes têm tratado, a formação integral, o contraturno escolar? Como é que você tem visto os dirigentes olharem a formação integral dos atletas? Elô, eu tenho visto uma mudança, assim, positiva, porque os clubes começam a entender que essa formação integral, esse foco no desenvolvimento humano, ele faz bem para o atleta. Porque, assim, você ir para a Inglaterra, lidar com informações sofisticadas, você falar um outro idioma, para você se adaptar, a gente está falando de um ser humano com essa capacidade. Então, eu acho assim, quanto mais você investir nesse ser humano, né, a gente fala em conexões, em neuroplasticidade, né, que quanto mais conexões, mais estímulos cognitivos, mais o cérebro faz novas conexões, né? Então, todos os estímulos, qualquer estímulo que o atleta tiver, arte, música, dança, Tá. isso faz bem para o desenvolvimento do atleta, né? E dentro do campo, ele com essa capacidade de tomar decisões mais ágil, ele é um atleta melhor, ele é um atleta mais preparado, né? Então os clubes Uhum. começam a entender essa importância no Brasil, até porque na Europa a gente já conhece muitos clubes que eles falam, olha, aqui não tem plano A e plano B, o plano A é escola, o plano. Acabamos de voltar do Barcelona juntos, Isso né. mesmo, Barcelona, Atlético de Bilbao, né, Sim, que é sim, tem uma uma história uma linda. referência, é o É, clube com um ambiente de formação incrível, né, eles falam: "Aqui o de plano A desenvolvimento cultural, é isso, o inclusive. plano A é escola, né, o plano B vamos ver o que vai acontecer, mas o Maravilha. plano A é educar". Então isso começa a fazer sentido para os clubes aqui no Brasil, até por causa da sociedade anônima do futebol, das empresas dos clubes que já estão em empresas limitadas, por exemplo, Espetáculo. né. Então tem uma evolução nesse sentido positiva, né, eu acho que o futebol pode contribuir muito para a sociedade nesse aspecto, mas volto a dizer, né, nós desculpa, estamos num país que a gente não dá valor à educação, ao professor, à leitura, ou seja, O é desafio é mais a sistêmico. gente precisa, como país, mudar a nossa mentalidade, entendeu, Elô? Uhum. Sempre acreditei que o futebol pode contribuir nesse sentido, né, mas é uma Sim. mudança de mentalidade, mindset, de cultura, mas assim, a gente tem muito para evoluir. A boa notícia é que o potencial do Brasil é enorme, né, Elô, é enorme, mas eu acho que tem uma Estamos evolução no nesse caminho. sentido. Estamos no caminho. Agora, Mauro Silva, que momento da sua carreira, né, que você, depois de atleta profissional, começou a realmente se programar para essa carreira de executivo, de investidor? Foi alguém, foi algum clique? Quando que você começou a falar: "A minha carreira, né, tem a segunda fase dela"? Como é que você se preparou e como que foi isso para preparar mais conscientemente para a sua transição? Elô, assim, honestamente não foi um processo tão fácil assim, né, eu tive um pouco de sorte, porque eu acho que a base acadêmica me ajudou, e eu parei de jogar e continuei estudando, né, educação financeira, curso de educação financeira para quem não era da área financeira, né, numa escola que Uhum. chamava Profins, por exemplo, depois, enfim, curso de administração de empresas, né, eu continuei estudando. Isso me ajudou na transição. Eu fui morar num flat no Itaim quando eu voltei da Espanha, encontrei lá o Robert Wong, que é Uhum. uma Um pessoa que tem escritor. experiência em transição de carreira, né? Isso me ajudou a você ter um mentor. Na verdade, eu queria que ele me dissesse o que eu teria que fazer. Ele falou: "Não, não funciona assim, nós vamos descobrir isso juntos", né? Mas foi um processo difícil, mas assim, a transição para a área da gestão foi entender a importância que a gestão, a administração tem no futebol.
E a partir daí, o impacto que eu poderia talvez na área da gestão ter numa indústria que me deu tudo, que mudou a minha vida, que me deu tantas oportunidades, né, Lô? Uhum. E aí você chega na Federação Paulista de Futebol como vice-presidente, né. Eu me lembro bem até hoje quando as pessoas se referem, né, Mauro Silva está na Federação Paulista. Como que você chegou até lá, um ex-atleta, como que você hoje faz a diferença tendo essa voz, tendo a reputação que você tem, dentro de uma federação que é tão inovadora? Elô, foi uma decisão difícil, né, pelo ranço passado de maus feitos, né, de corrupção, do futebol, da FIFA-Gate, das próprias federações, né. Mas hoje eu tenho a convicção de que eu tomei uma decisão correta, né, eu falo que no Brasil, às vezes, a gente reclama muito de fora, né, eu falo na política e no esporte não tem vácuo, se tem uma cadeira vazia, uma Exato, pessoa do bem não senta, alguém vai sentar nessa cadeira, maravilhoso. e a gente tem que se envolver, tem que participar. Eu falo que é que nem reunião de condomínio, você não vai na reunião do condomínio, a reunião vai acontecer e as pessoas vão decidir. Aí depois você fala: "Ah, não gostei da decisão", caramba, vai lá e participa, se envolve, né. Então hoje eu tenho plena convicção de que eu tomei uma boa decisão e estou tentando contribuir com uma indústria que mudou a minha vida, que deu tudo que eu tenho, que mudou a vida dos meus filhos, né, Elo, e que, como a gente falava no início da entrevista, tem um potencial imenso, enorme aqui no Brasil, nosso potencial é imenso. Falta gestão, falta governança, boas práticas, fair play financeiro, enfim, mas acredito que em São Paulo acredito não, tenho convicção que nos últimos anos, já faz 10, esse ano faz 10 anos que eu Uau! estou lá na federação com o presidente Reinaldo, foi uma trajetória aí de mudança, né, a Fundação Dom Cabral, a escola está lá nos ajudando também, você como parceira, né, Elô, com o nosso curso master. Eu acho que foram Uhum, muitas mudanças, muitos avanços, tem muita coisa para evoluir ainda sim, mas a gente avançou bastante. E o meu ikigai, como você sabe que a Teruma é de origem japonesa, minha esposa, sim. né, então os japoneses falam muito do ikigai, né, o que faz você sair da cama todos os dias, o que te motiva, né. E o que me motiva, né, Ilô, é tentar ajudar a transformar essa indústria que me deu tudo que eu tenho. Cada mudança que a gente faz na federação, a impressão que eu tenho é que eu estou ajudando e estou criando, ampliando as oportunidades para meninas, para meninos, né, a gente vê o que o futebol feminino mudou aqui em São Paulo, pensar que as Uhum, meninas foram proibidas de jogar futebol durante 40 anos, né, 2 ditaduras proibiram as meninas de jogar futebol no Brasil, então eu exato. acho que tem uma reparação histórica que a gente está fazendo aí na federação, e isso me enche de orgulho e de satisfação, me dá energia para sair da cama todos os dias, né. Eu Maravilha. tenho a certeza que nós todos estamos aqui de passagem, eu acho que o nosso legado é falar: "Puxa, deixamos alguma coisa melhor do que nós encontramos", e vem outras pessoas depois e vão e dão continuidade, né, Elô, mas, essa é a minha visão. Estou muito feliz de estar na federação e vou continuar até quando eu puder, tentando fazer com que a federação ela cause esse impacto positivo na sociedade, né. A gente fala tanto de educação, hoje no propósito da federação, a gente colocou que é transformar a sociedade pela educação, olha só, transformar a sociedade pela educação e pela paixão ao futebol, uma federação ter no seu propósito a educação, porque a gente acredita muito nessa força do esporte, do futebol, como plataforma de educação, de conscientização, né. Espetacular. Quero falar diretamente que Mauro Silva é uma pessoa que, quando entro no futebol, eu falei: "Mauro, tá difícil". Às vezes eu ainda falo, ou bastante, Agora né. menos, né. Depois que você Agora ficou rica, você não fala. agora, eu sempre falei com o Mauro Silva: "Mauro Silva, eu acho que eu vou desistir, é muito difícil". Então eu encontrei, nesse executivo, nesse gigante, nesse tetracampeão mundial, sempre a seguinte frase: "Heloísa, o futebol só vai mudar se a gente sentar nessa cadeira, o futebol precisa de mulheres líderes e o futebol precisa de lutas de minorias". Então, Mauro Silva, você representa o único negro que é líder, que está numa sucessão de uma federação e em uma luta
em Conmebol, em todos Aham. os fóruns pelas minorias, né? O meu de gênero, o Aham. seu de raça. O que é ser um líder negro? Faz alguma diferença estar nesta posição, sendo uma minoria? Você teve alguma luta Aham. forte por questões de raça? Elô, assim, eu vejo que como que é uma dura realidade, assim, né, o abismo social que ainda existe no nosso país, né. Quando a gente vai pra questão racial, os quase 400 anos de escravidão deixaram cicatrizes profundas na sociedade brasileira, né. Então tem um abismo social muito grande que a gente tem que tentar reparar, né. Isso acontece com a questão racial, a questão de gênero, mas eu acredito que nós estamos eu acho que assim, sempre falo, né, nós não somos culpados do que aconteceu, mas nós somos responsáveis de tentar mudar Linda demais. né, da gente tentar mudar essa realidade, né. Então, quando eu te incentivava a presença de mulheres, não só no futebol, no esporte, mas também na Câmara dos Deputados, no Senado, no Executivo, no Judiciário, né, essa representatividade, ela é muito importante, né, Elô, porque a gente fala de, lugar de fala. Se você perguntar para os homens aqui na América do Sul, se eles acham que a América do Sul é machista, provavelmente os homens vão dizer que não. Não, Uhum. não é. A América do Sul não é machista. Se você perguntar isso para as mulheres, eu tenho muita convicção que a maioria das mulheres vão dizer: "Sim, a América do Sul é machista", né. Então, quem tem lugar de fala, quem pode falar isso com propriedade, nesse caso, são as mulheres. Então, por isso que a representatividade é muito grande, e ocupar espaço e ter diversidade, né. Está comprovado também que as empresas com mais diversidade são mais criativas, têm mais Com números, né, engajamento, Mauro? com Com números. com estatística, É, Dow Jones está ali quando tem mais mulheres exatamente, no conselho, quando tem exatamente. diversidade, quando tem idade, É. né? E conecta, né, Elô, conecta também com a realidade, com a Sim, comunidade, né, tem que conectar, né, cada sim. vez mais, porque os patrocinadores querem isso, as marcas querem um mundo melhor, né, e estamos falando no final do dia também de mais receita, de uma população com mais recurso, né, de um equilíbrio. Eu acho que é isso, né, não dá para a gente ficar, confortável, eu que morei 13 anos na Europa, fora do Brasil, quando você vê um país tão desigual, com esse abismo social. Acho que cabe a todos nós trabalharmos para a gente ter um país mais justo, mais igual, né. Então, enfim, me motiva muito estar nessa posição, e assim, eu nunca a questão racial, bom, minha esposa é de origem japonesa, minha mãe é filha de português, é branca, meu pai é negro, então eu nunca me senti eu me senti uma pessoa, quando eu olho no espelho eu vejo uma pessoa ali, não vejo uma pessoa Lindo isso, negra, não Mauro. vejo, enfim, é um pouco uma forma de enxergar, né, Elô, de verdade. Então eu acho que eu estou aqui para passar e tentar deixar uma sociedade melhor, é assim que eu vejo. Por outro lado, eu vejo que essa representatividade, ajuda outros meninos, talvez, que não tiveram a sorte que eu tive, as oportunidades que eu tive, de olhar um dirigente negro e falar: "Não, se o Mauro, ele chegou, a gente também tem É condições de inspiração. chegar", Para mim é. é inspiração, Mas é né. a pessoa, é a sua luta, Hum, essa questão da caneta, né, Mauro, que você acabou de falar. Quer dizer, a gente precisa de posições com a caneta na mão, e você hoje você tem. precisa se envolver, né, Elô, eu acredito muito nisso. Outro dia encontrei o Cafu, falei: "Cafu, por que você não sai candidato a senador?". É Tem verdade. spoiler aqui, talvez, Não, no eu programa? falei: "Ô Cafu, por que você não sai candidato a senador?". Raí, Dunga, né, o Dunga tá fazendo um trabalho maravilhoso lá no Rio Sim, Grande do Sul, social, né, você sim, imagina o que essas pessoas com esse coração, né, não fariam lá em Brasília, porque assim, se a gente quer um país melhor, a gente tem que se envolver, tem que é a reunião do condomínio lá, sim, precisamos participar, precisamos se envolver, senão as sim, pessoas vão continuar decidindo, e a decisão de não se envolver também é uma decisão política, é de você falar: "Eu vou deixar como está". Porque eu não estou participando, as pessoas estão decidindo. Eu acho que é importante a gente se envolver, as pessoas do bem. Volto a dizer, na política não tem vácuo, né? Se tem uma cadeira vazia, alguém vai ocupar aquele espaço. Então a sim. gente tem que tentar se envolver, participar, Elô. E mais um pouquinho do Mauro. Ao longo Pipirico. dessa mais um pouquinho, além do que você contou, né, dessa Aham. estrutura familiar, da dona Luzia, certamente do exemplo do teu pai que você carrega no seu coração. Ao longo da sua carreira no presidente, você continua tendo algum mentor, alguma mentora,
Ou você conta com esses relacionamentos que você tem tanta facilidade para ir fazendo a sua caminhada? Elô, caramba, eu aprendo com muitas pessoas, né, diferentes. Você é uma delas, assim, o seu marido Paulo é outra, né. Eu sempre falo que a gente acaba sendo uma média das pessoas com quem a gente convive, né. Eu sempre quis, estar num ambiente, assim, mais desconfortável, mais desafiador para aprender, né. Fala assim: "Se você é o melhor da classe, sai dessa classe e vai para outra lá que você é o pior aluno da classe", para você crescer e aprender com essas pessoas, né. Isso sempre fez muito sentido para mim. Eu sempre aprendi muito e gostei de conviver com pessoas mais preparadas, mais inteligentes do que eu, para tentar crescer e ser uma média e tentar e continuo aprendendo com muitas pessoas, Elo, e eu acho que é uma virtude, assim, a escutativa, né, de você ouvir realmente e saber que o mundo é muito complexo, é muito dinâmico, eu tenho muitas ideias, poucas convicções, porque o mundo muda constantemente e eu acho que é uma virtude, você manter a humildade de ouvir para você continuar aprendendo. Mauro, nós preparamos algumas seleções mundiais que você conhece bem e nós preparamos algumas posições para Sons, essa seleção. Agora tá. eu vou te pedir, a partir do que todo mundo vê agora na tela, qual a seleção ou quais as seleções são tradição eterna, quais são as seleções bem promissoras, amanhã é que são elas, quais delas, Mauro, fazem o jogo duro? Quem entregou tudo, mas ficou no passado, e quais ou qual seleção dessa nunca mais será? Caramba, Elô. Bom, vamos lá, tradição eterna, né, 5 títulos, tem que colocar o Brasil aí, Espetáculo. não tem jeito. E também tradição, muita tradição aí também. Não, vou deixar só o Brasil com 5. Amanhã é que são elas, talvez, enfim, tá assumindo um protagonismo agora recente, né, o futebol da Croácia, por exemplo, né, da Espanha também colocaria aí. Porque a Espanha ela tem uma tradição, mas pensar que foi em 2010 que ela ganha a primeira Copa do Mundo, né. Então é uma seleção também Recente. recente, Mas se for a promissora. feminina, você puxa lá para cima? A feminina do Brasil, você fala? Não, a espanhola. Porque ganhou Tradição a eterna não, tradição ou ainda não é eterna? tradição? Não, vamos deixar ali do é verdade, mas você lembrou bem do Depois eu te provoco, hein? Vamos na masculina, depois a gente muda esse você pensamento lembrou aí. bem, mas vamos colocar ali, fazem jogo duro Argentina, né, sem Se não dúvida. fosse, hein? Não, vamos pôr ali, faz jogo duro Argentina, Itália também, nossa, jogo duro pode pôr pra caramba ali em É. cima. Os E alemães? ixi, também pode pôr, fazem não, É. jogo duríssimo, duríssimo. Fazem duríssimo. Você jogar contra não, assim, essas grandes seleções. Fora aquele placar, né? Que placar? Esqueci disso, tenho amnésia, não me lembra E disso, aquele Elô, placar? não me lembro dessas coisas, já me Eu estava lá, nossa você senhora, é também, verdade, certamente. não, assim, essas seleções Argentina, Itália e Alemanha, não, para ganhar dessas seleções você tem que vendem caro a derrota, pode até ganhar, Elô, mas é É, duro enfrentar essa bom, a Itália foi a final de 94, duríssima, vai para os pênaltis, né. E aí entregou tudo no passado, nunca será, ixi, não dá. Vamos pôr ali também, eu falo jogo duro, tem que pôr o Uruguai ali também, nossa senhora. Uruguai teve 1950 no Maracanã aí que foi uma lembrança. Portugal, ela tá com uma base de futebol. Como seleção, ela sobe para algum pódio ali? Ou ela está sendo mais um país intermediário, exportador e formador? Elô, vamos, é difícil para Portugal, é um desafio grande para Portugal, mas a gente, como a gente colocou, acho que podemos colocar ali talvez, vamos colocar Portugal e Inglaterra ali na amanhã é que são elas, né, vamos colocar Portugal e Inglaterra também amanhã é que são elas, Inglaterra também, vamos colocar a França, fazem jogo Pode fazer outro conceito para a França, se você achar que ela não nossa, sobe para nenhuma não, posição. França, pelo amor de Deus, isso É? é um jogo duro, perdemos a Copa de 98 lá na França, jogo duro demais, vamos pôr, fazem jogo duro França, lembra? Perdemos a Copa em 98, triste aí.
E é uma seleção que está muito forte. Bom, já vi uma final, a última final do Catar contra a Argentina. A Argentina dominou o jogo Sim. 75 minutos, aí quase. E você estava lá narrando, né? E eu estava comentando pela NBC, Foi muito legal Universal. de Foi uma Muito bom. experiência muito boa. Então aí estão as seleções. Tá bom. Aí daria para mexer para lá, para cá, né? Mas eu acho que fazem jogo duro ali. Tem 5 seleções, mas são as grandes seleções, as grandes forças do futebol mundial, né? Que estão ali, aquelas 5 fazem jogo duro. Eu vou deixar uma provocação aqui, Pode, escutando com tudo que você pode. falou no programa. Hã. Vamos deixar a seleção brasileira ali no Tradição Eterna, Vamos mas deixar. vamos conectar tudo que foi falado aqui e juntos vamos por outras posições aí também, né? Há É. 25 anos sem Sim, não. levantar uma taça. A tradição, porque eu falo assim, são 5 Copas do Mundo, né, Elô? Então esse peso, ninguém tem 5 Não. conquistas, né? Lógico que a gente não podemos viver de... Mas vamos por mais. Não podemos ver do passado, né? Temos que tentar o Hexa aí, mas eu acho que tem um trabalho, que sem trabalho, sem disciplina, sem organização, o futebol brasileiro, a gente precisa reconhecer que a gente pode melhorar e pode evoluir muito. Eu acho que Muito bom. essa humildade, né, é uma questão importante para todo mundo. Eu sempre peço que Deus me dê essa humildade para você continuar aprendendo, né, e a coragem para a gente fazer o que é correto, o que é certo, né, mas Vale a humildade a gente não pode perder nunca, para a gente continuar evoluindo. Maravilha, temos todas as seleções. Faltou alguma ali do teu coração para você classificar? Do meu coração não, porque o meu coração, brasileiro, espanhol, né, como bom Muito espanhol, bom. galego, as minhas 2 seleções Já estão ali no estão bem lugar. representadas Muito bom, ali. Mauro, muito bom. Excelente aprender e saber o que você pensa e classifica. A sua escalação. Jogador bem-sucedido, executivo e investidor. Mauro, como você se planejou para chegar onde você está financeiramente? Eu acho que assim, os valores que eu aprendi com a minha mãe de disciplina, isso fez muito sentido a vida toda, né, no futebol e na vida, né, eu falo assim, porque eu acho que o segredo do sucesso financeiro não é quanto você ganha, é quanto você gasta, né, então você tem que tentar gastar menos, isso para qualquer família, para qualquer clube, né, você gastar menos do que você ganha sempre, né, e depois o investimento no tempo, né, é que nem aquela árvore lá que você planta e deixa lá, e quando você volta daqui 5 anos, você fala que toma um susto, fala: "Caramba, que tamanho cresceu isso", né. Mas é o efeito do tempo, né, dos juros compostos, por exemplo, mas de você sempre separar alguma parte do que você ganha e você aplicar, e você investir, né, e você diversificar seus investimentos. Então acho que a base acadêmica também me ajudou, tentar continuar estudando e estar bem assessorado, é fundamental você ter uma boa assessoria, né. Eu sempre contratei os melhores escritórios de advocacia, os Excelente. melhores bancos, as melhores assessorias de investimento. Eu acho que a questão da humildade para você, eu entendo pouco disso e preciso de gente boa para me orientar, sempre fez muito sentido, né. Isso acaba que você vai aprendendo, você vai melhorando, vai evoluindo, né. E a Europa também, 13 anos, a Europa é um país que traz uma austeridade, né, para as pessoas, assim, país por causa de 2 guerras, as pessoas vivem numa vida mais normal, eu diria, mais classe média, não é o Brasil onde as pessoas gostam de ostentar, às vezes, jogador que Uhum. tem helicóptero, barco, avião, enfim, ok, não critico, né, mas Europa é uma vida mais, com menos ostentação, assim, né, então eu acho Uhum. que tudo isso me ajudou muito a conseguir planejar, a aproveitar a vida, mas sem excessos, né. Eu acho que o Uhum. equilíbrio é importante na vida. Se você olha hoje como os jogadores desta geração, Uhum. né, que estamos convivendo Entendo. hoje, e os jogadores da sua geração, né, você vê uma diferença de comportamento dessa questão financeira? Você fez uma excelente comparação, Brasil e Europa. Europa. Mas no Brasil hoje, quando você começou, tá mais difícil ter essa austeridade financeira e essa consciência de uma carreira curta? E Lu, eu quero pensar que não, apesar que os jogadores continuam tendo dificuldades financeiras, né, com o passar do tempo, mas é um pouco por falta de planejamento, talvez, ou porque assim, muda as gerações e muda muito o volume de dinheiro, né.
muda muito o volume. Cada vez os jogadores ganham mais dinheiro, mas cada vez eles gastam mais também. Se sim, você pegar a estatística dos jogadores da NBA, por exemplo, muitos jogadores da NBA que ganham muito dinheiro também acabam tendo problemas financeiros no futuro, né? Porque eu vejo que o jogador ele tem uma tendência a investir, ele compra muito passivo, né? Compra 5 casas, 10 barcos, helicóptero, avião, isso tudo que tira dinheiro do seu bolso, né? sim. De vez de você comprar ativo, sei lá, investir o dinheiro ou comprar uma loja de rua para alugar, ou uma laje corporativa, ou tudo que coloca dinheiro no seu bolso é ativo, né? Então eu vejo que o jogador ele compra muito passivo e pouco ativo. E o passivo, com o tempo, ele consome o seu patrimônio, né? Às vezes ele também, a família, uma família muito grande, a família toda sobe muito o padrão de vida, ou seja, o jogador acaba tendo um gasto mensal enorme e enquanto ele joga futebol e ganha em euro, e ganha em libra e ganha muito bem, ok. Só que com 35, sei lá, 40 anos, acabou. É uma geração que vai viver até 90 anos, né? Os boletos vão continuar chegando É. o tempo todo. Então é matemático isso, né? Então eu acho que falta no Brasil uma educação financeira nas categorias de base, a gente tem falado sobre isso, né? Eu acho que o jogador hoje está mais assessorado, porque se ele separar uma parte, como eu disse, e investir essa parte, ele não vai ter dificuldade financeira nunca mais na vida dele. Mas volto a dizer, mudou a proporção, ganham muito mais, mas também gastam muito mais. A gente hoje em dia, por exemplo, muitos jogadores desse nível que nós estamos falando, eles não viajam em voo comercial. Ou eles têm um avião, ou eles alugam um avião para viajar a família, né? Sei lá, eu vou vir da Europa para a América do Sul, eu não venho no avião comercial, né? Eu não compro uma primeira classe, por exemplo, para Uhum, viajar. O uhum. cara viaja de avião particular, ou o avião é dele, ou seja, ele tem um gasto mensal significativo, né? Então, essa falta de equilíbrio, falta de entendimento de certos conceitos financeiros prejudica muito o jogador de futebol ainda, né? Não, excelente. E é global, né, Mauro? Isso é um fenômeno das pessoas que, têm muito sucesso e vivem na É. plenitude e no gasto. Você viu isso na Europa naquela época? Elô, a Europa, como eu te falei, eles são mais austeros, são gente que vive de uma forma mais simples, né? Você vê o jogador europeu, por exemplo, com apartamento menor, com carro simples, por exemplo, e principalmente em determinados clubes, por exemplo, eu lembro do Barcelona, do Xavi, do Iniesta no Japão, os caras andam de metrô, é uma vida mais normal. Aqui no Brasil, o jogador ele é quase um ator de Hollywood, é uma grande estrela, né, então isso tomou uma proporção incrível. E é complicado essa questão, porque realmente a vida é muito longa, né, Elô, e o padrão de vida, se você sobe muito, seu, da sua família, dos seus filhos, você acostuma dessa forma. Eu lembro outro dia o Cristiano Ronaldo, acho que numa entrevista, ele falando da esposa dele, que ele dava acho que US$ 5.000 por mês para o filho, a esposa falando que era pouco. É verdade, falando que era pouco, tinha que dar mais, ou seja, estamos falando de valores, de padrões, assim, Uhum. muito elevados das pessoas do dia a dia que ganham salário mínimo, né. Na Espanha, por exemplo, a maioria dos jovens ganha 1.000 euros, né, 1.000 e poucos euros, né. Eu tenho Uhum, meu filho que uhum. tá lá na Espanha, ou seja, Mataus. então você tem que viver com isso, mas o jogador acaba estando muito tempo fora da realidade, né, com Uhum. contratos não só no clube, mas patrocinadores, grandes marcas. Então entra dinheiro de tudo quanto é lado que o cara não fala: "Ah, isso aqui é uma mina de ouro, isso aqui não vai acabar nunca mais, não sei de onde vem tanto dinheiro", mas sim acaba se você no dinheiro, como diz a frase muito simples, né, nossos pais lá: "Dinheiro não aceita desaforo". Desaforo. É isso mesmo, E essa carreira ela é mais ou menos um terço da vida que a gente tem perspectiva, é né. isso. Mauro Silva, como você escala seus investimentos hoje? Dona Luzia colocava na poupança, e hoje como é que você olha O escala é? como que você escala? Ah, Criptomoeda, tá. ações, Como eu equilíbrio, diversifico, eu já ia CDB? falar do goleiro, do zagueiro, já ia falar Zagueiro é do meio poupança, de né? campo. O goleiro é a reserva, né, a reserva É. lá que você tem separado Como é que lá. você escalaria de um jeito O mais fã que você quiser? o zagueiro, deixa eu ver, o zagueiro seria uma renda fixa, né, uma Tá. renda fixa, aí o meio de campo talvez um fundo multimercado, e a gente vai para o ataque, aí eu acho que criptomoeda, alguma coisa mais ações, né,
algum investimento um pouquinho mais agressivo, mas assim, eu sempre achei que era importante diversificar, né. Maravilhoso. Os imóveis, por exemplo, eu investi durante muito tempo no mercado imobiliário, eu fui sócio de uma incorporadora espanhola, né, que estava aqui no Brasil, um grupo grande que estava energia eólica, mineração e incorporação imobiliária. Então, durante tempo, eu tive investindo em imóveis também que eu gosto. O imóvel tem pouca liquidez, mas o imóvel é sólido, né, para aluguel é um bom investimento. Durante muito tempo também eu comprei ações até opções, eu vendi opções quando eu tinha tempo, mas ações também. Hoje o mercado é muito volátil, muda muito rápido, né, Elô? A gente está num mundo muito dinâmico, né, mas eu sempre gostei de ações do Brasil, por exemplo, de grandes empresas, mais sólidas, assim, com mais segurança, né. Eu acho que você ter também uma parte do seu investimento em ações. E no Brasil, quando a gente fala de renda fixa, com uma taxa Selic tão alta, faz todo sentido você ter uma parte dos seus investimentos na renda fixa, né. Quando a taxa Selic chegou, por exemplo, a 2%, opa, aí a gente está mais parecido aos Estados Unidos ou Japão, fala assim: "Caramba, vamos tentar ver tem que movimentar meu dinheiro para rentabilizar", mas quando a gente tem uma taxa Selic tão alta, você pode ir na renda fixa, né, um CDB, uma LCA, uma LCI, por exemplo, que te dá uma boa rentabilidade. Mas eu acho que é legal também você ouvir, pedir conselho, se assessorar Maravilhoso. com relação a isso, né, para você diversificar. Acho que faz sentido você, como diz, não colocar todos os ovos na mesma cesta, como se diz, de forma simples, né. Eu fui aprendendo um pouco e eu acho que essa diversificação traz segurança. Mas, assim, o grande X do investimento é o juro composto, né, exponencial, né, Elô. Isso, se você pega o tempo, isso tem um valor, é aquela árvore que você plantou ali pequenininha, quando você volta 30 anos, você fala: "Meu Deus, que". Então é um pouco isso, é investir com o tempo, aproveitar o tempo, né, separar uma parte do que você ganha ali, como esquece isso e aplica, né, sei lá, numa previdência privada, aproveita o benefício fiscal que tem. Eu acho que tem muitas formas aí, mas precisa tentar se informar e tentar utilizar, as opções que tem, e provavelmente você tem uma boa assessoria também para quem não é da Maravilhoso. da área, né. Algum desses você se arrependeu? Sim, quem falar que não se arrependeu está mentindo, né, Elô. É lógico que você olha um investimento que teve uma rentabilidade muito boa, você fala: "Caramba, porque eu não coloquei mais", e um que teve uma rentabilidade ruim, por exemplo, né, eu na época, assim, deixa eu ver, de ações, assim, que acabou bom, eu na época de ações, por exemplo, antes da Dilma, o mercado das ações de companhias elétricas, por exemplo, da Eletropaulo, por exemplo, que pagava dividendos muito bom, e aí é um setor que tem uma regulamentação muito forte, né, a Dilma deu uma canetada lá, o setor elétrico que era muito bom, que pagava dividendos muito bons, que davam muita alegria lá, ações da Eletropaulo, por exemplo, de um dia então, tem isso, né, mas você entender, isso é o macroambiente, Equilíbrio, né. É, o consistência. macroambiente, porque, assim, uma decisão setores que são muito regulamentados, né, e estão expostos a essa regulamentação do governo, estão sujeitos a isso, né. No caso agora da privatização da Sabesp, por exemplo, quem comprou ações da Sabesp estava a 50 e pouco, passou de 100, né, então tem oportunidades também, mas também tem riscos, né, então faz parte, mas o investidor também é aquilo, né, Lô, você aprende às vezes mais na derrota do que nas vitórias, você tira Exato. lições e vai aprendendo, vai se desenvolvendo. Assim também futebol se cola com finanças e com esse planejamento, né. To Incrível, tem que total, aprender e voltar. total. Mauro Silva, um game changer, não só que realiza, mas que compartilha e inspira. Bacana demais estar aqui. Agora eu tenho 3 perguntas mais capciosas, um pouco mais apimentadas. Mais? Tá Na difícil. na sua frente você tem um cartão Então vermelho. vermelho, tá. Se você quiser passar a pergunta, Outra, cartão um vermelho, cartão vermelho para quem perguntou. tá. Se você responder nesse bate-bola as 3 perguntas, você ganha um vale pão de queijo. Não vale pão de queijo. Pão de queijo lá de Mineiro, não, Mineiro, mineiro, lá é né, bom, hein, Elô, origem, é da bom. original. Mauro, qual adversário mais desafiador da sua carreira? Argentina. Por quê? Pela rivalidade que existe entre futebol brasileiro e argentino, são sempre jogos muito difíceis. É assim, eu sempre falo assim, se você falar: "Mauro, escolhe uma seleção
que você não gostaria de jogar na Copa do Mundo, eu escolheria a Argentina. Não queria cruzar com eles? Não queria cruzar Nem hoje? pela rivalidade. Entendi. Hoje pior ainda. Entendi. Existe algum jogo específico que você jogou, que você gostaria de voltar atrás e mudar o resultado? Opa! Qual? A maior goleada da Liga dos Campeões, Mônaco 8, Deportivo 3. Ui! Foi a maior goleada da Liga dos Campeões esse jogo. Foi, enfim, era da fase de grupos ainda, né? Mas fomos lá para aquele time era o Deschamps, que era treinador, Didier Deschamps, treinador do Mônaco, e tomamos uma goleada lá. Na época foi a maior goleada da Liga dos Campeões. Eu lembro que eu saí do campo e o jornalista veio para me entrevistar. Ele, Mauro, você sentiu vergonha? E eu só pensando, se eu falar que senti, já estava vendo ali a manchete do jornal. Mauro disse que sentiu vergonha não. Impotência, eu enrolando ali, porque foi essa goleada, esse resultado, eu mudaria. E o 7-1, eu não estava em campo, mas se você me perguntar um resultado Quero também, voltar. se eu posso mudar um resultado de um jogo que eu não joguei, esse 7-1 também, isso aí doeu muito. Muito bom. Se você pudesse alterar uma regra do futebol, qual seria? Uma regra do futebol? Difícil. Uma regra do futebol. É difícil falar. Hoje, essa questão da regra do pênalti, por exemplo, quando bate na mão, ela é bem, né? Ela mudou, né? Então hoje ela é bem complicada. Às vezes ela dificulta até para o árbitro, né, o que é pênalti e o que não é pênalti, né? Essa regra um pouco ficou. Antigamente era mais, a gente na pelada ali, a gente tinha isso mais definido, mais claro, mas isso é uma regra hoje complicada aí para interpretar, mas estamos respeitando o que a FIFA decide, a IFAB, né, no caso, mas essa regra hoje de interpretação aí está com o braço mais aberto, mas é difícil. E o VAR? Você tiraria ou colocaria mais o VAR nos jogos? Colocaria sem dúvida. Isso É? foi sem dúvida. Eu adoraria ter jogado com o VAR, né, Elô? Porque o grande erro, você tem ali possibilidade de corrigir, né? A bola entrou, teve jogos de seleção, classificação para a Copa do Mundo com erros graves da arbitragem, que com o VAR não aconteceria, né? Lógico, a polêmica no futebol você não vai acabar nunca, né? O futebol vive. Eu ia caprichar o torcedor, um pouco mais nessa, né? O VAR não acerta sempre. Não, o torcedor vive da discussão, da polêmica. A imprevisibilidade tem sua beleza. Não, né? E são pessoas, né, Elô? Porque assim, onde tem pessoas, né, que nem o jogador erra, o centroavante perde um gol debaixo do gol, o goleiro toma um frango, o árbitro é um ser humano que... Mas o que eu falo, eu sempre, depois de 20 anos jogando futebol, um dia ele erra para você, outro dia ele erra contra, né? Que aqui no Brasil a gente tem uma cultura que quando ele erra... A favor? Quando ele erra contra, né, é uma revolta. Aí quando ele erra a favor, ninguém fala nada. Eu joguei futebol 20 anos, nunca... Você gostaria de ter tido VAR? Com certeza. Nunca, desculpa. Com certeza. Eu gostaria de ter tido VAR. Eu nunca saí de campo com a sensação de que o árbitro entrou e quis me prejudicar. Ele errou, mas ele errou para mim um dia e outro dia ele errou contra. Né? Eu sempre saí em campo, como dizia o Parreira ali, que foi uma pessoa muito admirada por mim, um mentor, e o Parreira falava, Mauro, a gente tem que sair em campo para jogar futebol. Deixa o árbitro fazer o trabalho dele, vamos fazer o nosso trabalho bem feito. O Rogério falou, Ceni, outro dia sobre isso, porque aqui no Brasil realmente está difícil para ser árbitro, porque é muita gente, tipo, um bom espetáculo precisa da colaboração de todo mundo, né, Elô? Agora, com um pouquinho mais de pimentinha. Ixi. Mauro Silva tem todas as canetas, todos os poderes, decide tudo sobre o futebol brasileiro. Mauro Silva, você faria o quê? Tinha que te dar um cartão, né? Pelo menos uma vez, né? Não, maravilhoso. Mas essa você me responde depois. A gente põe ao ar. Vamos no off. Maravilhoso, Mauro. Obrigada. Mauro Silva, tetracampeão mundial, tem muitas histórias para contar. E eu te pergunto, há 25 anos, Mauro, não somos campeões do mundo aqui no Brasil. O que aconteceu e o que está acontecendo com a nossa seleção? É um assunto profundo, assim, Elô. Na verdade, o futebol brasileiro, nós ganhamos 5 Copas do Mundo,
porque nós éramos muito bons dentro de campo, né, Elô? Eu sempre falo isso, a gente era muito bom dentro de campo. Na parte da gestão, da administração, da governança, do planejamento, não é muito forte da cultura, né, sempre foi um pouco, improvisar, né, a criatividade. Então hoje, depois que os outros países evoluíram muito no futebol, o futebol brasileiro ele realmente ficou para trás. Nós ficamos para trás e a gente tem que correr atrás do prejuízo agora, Elô, porque a gente vai precisar de muita gestão, de muita administração, de governança, de fair play financeiro Uhum, e a formação dos profissionais, por exemplo, né. Até poucos anos atrás, qualquer pessoa poderia treinar a categoria de base sem ter nenhuma formação. Mauro Silva saía lá do campo, colocava o bonezinho na cabeça e ia ser treinador, né. E aí se você me falar: "Mauro, mas e a parte pedagógica, didática, né, porque com certeza eu tenho conhecimento, eu tenho vivência, mas eu sei transferir isso, eu uhum, sei passar isso para de educar". Então, nesses aspectos também de capacitação, de formação, volta naquela questão da educação, um país que não dá valor à educação, precisa uhum. mudar isso, porque na Europa os treinadores portugueses, por exemplo, tiveram um processo de formação lá com a Universidade do Porto muito importante, muito consistente. Então, a gente precisa reconhecer que o momento não é bom para a gente evoluir. Tem grandes desafios pela frente. A boa notícia é que nosso potencial é muito grande, mas a gente chega agora numa Copa do Mundo em 2026 realmente com peso de muitos anos, né, nas Uhum, costas aí, uhum. sem ganhar uma Copa do Mundo, né, e a Argentina campeã do mundo, nossos eternos rivais nos pressionam muito com essas conquistas, né, então, Elô, a gente tem muito para evoluir, mas também crise é oportunidade, eu acho que a gente Sim, tem oportunidade e é sim. o que a gente está tentando fazer na federação, de mudar esse cenário, né. Você olha dentro do campo, por exemplo, esse último jogo, esses últimos jogos, né, a gente reconhece tantos talentos individuais, mas eu olho para a sua seleção, para aquele time que teve com você e tantas outras, eram talentos individuais, mas era um time. O que falta para que esses tantos talentos que temos, joguem como um time? Exatamente isso, eu falo em 94 acho que é um exemplo, assim, da união, né, de um coletivo, e não é você ter um grupo de bons jogadores com talento, é realmente você formar um time, né, e o Brasil realmente nos últimos jogos está tendo muita dificuldade de encontrar esse equilíbrio entre o talento, né, porque não adianta você ter 3, 4 ou 6 atacantes como a gente foi com a Copa da Rússia, por exemplo, que você tem um potencial muito grande, mas você precisa ter esse equilíbrio, principalmente na defesa, no meio de campo. Copa do Mundo é uma competição extremamente difícil, onde Uhum, não tem margem de erro, depois da primeira fase errou, você volta para casa. exato. Então você tem que ter um time muito compacto, muito competitivo, né, Elô? A Copa do Mundo é uma competição extremamente difícil, mas a gente realmente está tendo dificuldade de encontrar esse time, essa consistência, essa intensidade, né? E também os resultados faz com que o Jorge Valdano, que eu gosto, o argentino, ele fala que o futebol é um estado de espírito, estado de ânimo. É verdade, é um estado de ânimo. O estado de ânimo do Brasil não é bom. E faz pouco tempo atrás, a Argentina vivia isso, né? Lembra quando os torcedores da Argentina falavam: "Ah, o Sim, Messi é sim. catalão, o Messi não canta o hino da Argentina". Virou a chave, ganhou a Copa América, ganhou a Copa do Mundo, mudou. Estão lá, todo mundo apaixonado pelo Messi. Então é isso, a gente precisa de uma conquista para mudar esse ambiente, para reverter esse cenário. Sim, Então, quanto antes a gente conseguir isso, urgente, porque enquanto isso não acontece, a gente está próximo do que nós vivemos em 94. Muitas críticas, muita pressão, tá tudo errado, e você num ambiente desse, você ganhar não é fácil. Apesar de que as últimas 2 Copas que o Brasil ganhou, tanto em 2002 como em 94, saiu do Brasil desacreditado, né, tomara que seja um presságio. A Copa também é nos Estados Unidos, onde o Brasil ganhou depois de 24 anos, tomara que seja um presságio positivo, Eloy, que o Brasil necessita de uma conquista, necessita de um time compacto, a gente está tendo muita dificuldade para formar esse time. sua fala me suscita tantas curiosidades, mas eu vou pegar uma frase que começou a vir nos grupos, né, Tá. das pessoas que querem tanto fazer a diferença. Terminou o recente 4-1, a primeira frase que eu recebo num grupo é assim: "E será assim, demite o treinador e segue o enterro". Faz sentido? Dói, né?
Ai, caramba, Elo, é profundo, né? Eu acho que a reflexão que a gente precisa fazer porque você tem que tentar cuidar de todo. É que nem no campo, né? Você tem que tentar cuidar de todos os detalhes ali para você construir uma. Eu não falo nem construir uma vitória, é aumentar as suas chances de vitória, né? Eu falo que quando você controla todos os detalhes dentro, fora do campo, mesmo com tudo certo, você ainda não tem a chance, você vai ganhar. Eu falo, só aumenta as possibilidades de que as coisas andem certo, né. Então, o Brasil realmente o momento é difícil, essa contínua mudança de treinador, ela Menos supõe de um ano já são 2 é, treinadores, o que supõe mais precisava ter su mudado? supõe um desafio enorme, né, também, tá se falando de um treinador estrangeiro, eu não tenho nenhuma questão com relação a isso. Eu acho que você deve contratar quem você acha que é melhor para a seleção. Não olho eu, quando contrato as pessoas, não olho passaporte, não peço passaporte. Se eu achar que Não olha gênero, não olha raça, que é o que a gente está falando, é né. isso, se você acha que é o melhor para a Mas vai seleção, adiantar trocar só o treinador? o tempo vai dizer, o tempo vai dizer, mas eu acho que tem que ter uma reflexão profunda realmente sobre o momento do futebol brasileiro. Se Falta porque estratégia? Elo, é que ganhar uma Copa do Mundo e principalmente no cenário que está hoje, é muito complexo, é um desafio de enormes proporções. Então, você tem que refletir, sobre qual é o melhor caminho, mas eu falo assim, não é uma pessoa, tem que ser um grupo de pessoas, né, para fazer as coisas acontecerem, né. Mauro, você fala do espírito de equipe, Uhum. e esses dias numa fala sua, na SPFC Universe, você fez uma homenagem ao Zete, que foi seu melhor companheiro de quarto. E aí, eu não sei, hoje a gente visita as Hã, concentrações, visita os clubes e vê, são quartos individuais, mas a sociedade é. estimula esse individualismo, e você já teve vários companheiros de quarto brilhantes. A seleção era baseada também nesse tipo de convivência? Quem foram esses companheiros? Nossa, E repete o melhor, você já disse que é o Zete, mantém ou vai mudar? não, o Zete, assim, foi um grande companheiro, porque sabe por quê? Porque a gente foi companheiro de quarto na Copa do Mundo, né, em 94, então marcou muito, e eu brinco com o Zete, porque eu falo, era o quarto mais culto da concentração, porque o Zete pintava. A gente Ah, estava em Los Gatos, lá na Califórnia, e o hotel tinha um lago bonito, aí o Zete colocava lá aquele suporte, colocava o quadro e ficava ali olhando para o lago e pintando. Eu falei: "Gente, olha o nível do nosso quarto, é outro padrão, é outro nível, né". Mas o Zete é uma pessoa que eu adoro, é uma pessoa maravilhosa, eu tenho um carinho, porque, claro, foi uma conquista fundamental, importante para o Brasil, um momento que a gente sofreu muito, então esse momento com o Zete ali, esses 50 dias junto, nos uniu muito, né, foi uma convivência muito bacana. Mas não, mas eu tive, você fala assim, os outros companheiros de quarto vão ficar com inveja, porque assim, então conta, Ó, conta mais. Romário, Hã. já foi meu companheiro de quarto, às vezes quando o Dunga não estava na seleção, me colocava com Romário, Edmundo na Copa América em Turma 97, da pesada. Renato Gaúcho, bom, Bebeto durante muito tempo no La Coruña, eu Ah, fiquei com o sim, Bebeto, sim, sim. Rivaldo, né, o Rivaldo jogou no La Coruña também, ficou companheiro de quarto, enfim, eu sempre, tive uma convivência muito boa, mas era legal quando você compartilhava o quarto mesmo, porque tem essa Hoje co não essa tem mais, né? hoje se perdeu um pouco isso, Elo. Para você ter uma ideia, a gente na concentração, a gente jantava, eu lembro na Copa América na Bolívia, a gente jantava às 7 horas e o lanche 11 horas da noite. A gente ficava das 7, terminava o jantar, ficava na mesa conversando, tinha uma mesa lá que era Romário, Dunga, Edmundo, Djalminha, Paulo Nunes, Ronaldo, era uma tropa ali que a gente ficava dando risada, Ricardo Rocha, que é uma figura, a gente ficava conversando até o horário do lanche. Então hoje com as redes sociais, com o celular, né, se perdeu um pouco essa convivência que era tão boa, que fazia tão bem, porque conecta as pessoas, né, Exato, une o grupo. Hoje o exato, pessoal às vezes termina de jantar, cada um vai para o seu quarto, é quarto individual, exato. mudou. Tem algumas vantagens, né, de você, sei lá, quem gosta de, por exemplo, porque na concentração às vezes você gosta de dormir mais cedo, seu companheiro quer dormir um pouco mais tarde, quer ver televisão e quer acordar cedo, você gosta de acordar mais tarde, então tinha algumas, mas faz parte, Mas né. faz parte inclusive para dentro do campo, né?
É, porque acaba unindo, tendo uma conexão, né, é que nem Maravilhoso. os eventos de team building aí para unir as pessoas, para unir o Ai, que grupo, né, fazer vontade um de saber churrasco, mais né. segredos dessas. É, não, não, das festas eu não vou contar. Melhor não. Mauro, a gente falou dessa questão da oportunidade da revolução dos atletas, das vidas. Aham. Fala um pouco de negócio. A gente recente esteve na Espanha também e aprendeu que o futebol espanhol, que Uhum. pouca gente sabe, 2012 estava quase que na mesma situação do Brasil. Dívidas, clubes quebrados, enfim. E aí eles criaram a liga e criaram a grande base foi o fair play Foi financeiro. financeiro. Conta um pouco pra gente, como é que foi a revolução de uma indústria inteira? É, foi exatamente o que você comentou, né, eu fiquei 13 anos, então eu peguei toda essa etapa, né, porque o pessoal muita gente hoje vê o futebol espanhol, a liga espanhola, que é a segunda liga mais importante do mundo, com essa indústria de ócio, de entretenimento, geração de receita, direitos internacionais bilionários, né, mas a liga espanhola, muitos problemas que o Brasil tem hoje, acontecia na Espanha, né, o próprio La Coruña, o meu time, depois de 13 anos de sucesso dentro de campo, ganhamos 6 títulos, jogamos 5 ligas dos campeões, terminou 13 anos com 200 milhões de euros de Uau. dívida, 200 milhões de euros de dívida. Acabou na 3ª divisão, do Uhum, futebol espanhol, Elô. Por quê? Porque não tinha controle financeiro. Hoje o sim. controle financeiro, que foi o que colocou ordem no futebol espanhol, lógico, a liga e o controle financeiro, né. A questão da sociedade anônima, ela é um ponto que, enfim, eu sempre falo que, o formato jurídico, as americanas é Não uma garante, não né? garante, as americanas é uma sociedade anônima, o Grupo X do Ike Batista, as empresas eram empresas de capital aberto na bolsa, CVM, todo tipo de controle, mas pode ter uma gestão ruim, né, e no futebol não é diferente. Então o Real Madrid é associativo, o Barcelona é associativo, o Osasuna, Atlético de Bilbao, mas o que colocou ordem lá na liga foi o controle Mas financeiro. todos cumprem as mesmas regras e como na NBA, né, Sim, NFL, a liga tem todos os balanços, todas as regras e é tudo um exatamente. acordo, É, né? tem que recebe antes a liga para ela autorizar, falar: "Olha, a folha salarial do Barcelona é essa, o que você pode gastar com treinador e jogador é isso". Tanto que o Messi, quando ele sai do Barcelona e vai para o Paris Saint-Germain, por exemplo, porque o controle financeiro fala: "Você quer continuar com o Messi, você vai ter que vender outros 5 jogadores". Sim, Porque nada sim. mais é o controle financeiro, é muito simples, né, é você gastar o que você ganha, né, é o orçamento doméstico, você ganha 15, vai gastar 15. Eu não vou permitir que você ganhe 15 e gaste 20. Teremos uma liga no Brasil? Sim, teremos. Eu acho que é questão de tempo. Já houve uma evolução, tem 2 grupos agora, a Libra e a LFU, né. Eu acho que com o tempo eles já estão conversando, faz todo sentido. O Todo potencial do sentido, né? Brasil, deles estarem junto, criar uma liga, ter o controle financeiro, que é fundamental para dar na verdade, o controle financeiro ele traz perenidade, traz sustentabilidade para Aumenta o o valor do futebol sem brasileiro? sem dúvida, sem dúvida. Elô, porque assim, a partir do momento que o investidor fala: "Isso aqui tem governança, isso aqui tem controle", fala: "Isso aqui é perene". Uhum, Ele é perene, eu vou colocar meu dinheiro. Tem maravilha. regra, né, então isso é importante para os investidores. Por que que o CVC comprou 10% dos direitos da Liga Espanhola até 2050? Porque sabe que em 2050 o campeonato espanhol vai valer mais do que vale hoje, Uhum, ele não uhum. tem risco disso não acontecer. Então o que o investidor quer é segurança jurídica e ver que ali tem um bom negócio, né. Então quando você tem tanto controle, principalmente financeiro, regras de boas práticas, de boa governança, isso gera valor para o ecossistema como um todo, né. Tô lembrando o próprio Tebas que teve no Brasil e Sim, disse, né, o Brasil já era sim. para com organização a indústria tá valendo o dobro e com a liga pode chegar a 5 vezes, foi mais ou Pode menos chegar a isso que 5 ele vezes, falou, eu também o acredito. valor. Não, sem dúvida, porque quando a gente fala de venda a gente fala de liga e controle financeiro, a gente está falando naturalmente de venda de direitos internacionais. Quando a gente fala de venda de direitos internacionais, com isso vem não só a receita da venda dos direitos de transmissão para outros países, como os clubes, muitos clubes brasileiros se tornarem marcas globais e Sim. começar a comercializar e vender produtos no mundo inteiro, né. Então o potencial realmente é muito grande, né, no Brasil. É questão de tempo, isso vai acontecer.
Uma alegria imensa ter tido a oportunidade hoje de ter um grande game changer conosco. Mauro Silva, tetracampeão mundial, uma pessoa que inspira, uma pessoa que trouxe para nós nesse programa a sua vivência como atleta, a sua experiência de executivo, a sua inspiração como investidor, contando toda a sua jornada de vida, toda a sua jornada de líder, inspirando a gente a olhar o futebol para o futuro, não só dentro, mas fora do campo. Uma alegria ter esse game changer conosco e você que nos acompanha quinzenalmente. Esteja conosco, ative o sininho, dê o seu like, compartilhe, porque mais pessoas querem e vão se beneficiar de escutar esses gigantes que vêm aqui para compartilhar, inspirar e também para nos ensinar dentro e fora dos campos. Obrigada, Mauro, foi uma alegria ter você conosco. Elô, a alegria foi minha, um prazer enorme estar aqui com você, parabéns pelo programa e vou estar te acompanhando, mas muito legal, adorei participar com você. Que bom, Obrigado. sempre nosso convidado. Obrigado, vou voltar por causa do pão de... Ah, não, por causa do pão de queijo também. É só não me dar esse cartão vermelho. Obrigada.